Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Especialistas no Ar. Hoje recebemos mais uma vez dois grandes especialistas da manutenção e do assunto que a gente já vem debatendo há algum tempo. Vou começar pelo André, respeitando a hierarquia da idade aí dos senhores. Mas seja bem-vindo, André. É um prazer estar aí com essas máximas, essas duas figuras, o Gilvan, né, que daqui a pouco se apresenta, e o Guilherme, o Salvador, né, e falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto de estar discutindo. E o André, né, 25 anos de GSC, falar um pouco sobre nossa experiência aí no nosso produto. Com certeza tem muito para compartilhar com a gente aí. E do outro lado, Gilva Santos, um dos desenvolvedores do nosso produto, que está com a gente para bater esse papo e contrapor alguns pontos do André, esclarecer alguns pontos que a gente tem aí. Seja bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui para a gente debater de um assunto, né, que é bastante hoje, que aparece bastante nas mídias, né, para a gente discutir hoje e esclarecer talvez um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, essa questão do IoT hoje na indústria, né. Então vamos bater um papo sobre a experiência do cliente lá na ponta, as dificuldades da implantação, do desenvolvimento do produto. Então o Gilvan vai poder explorar muito mais, eu acho, esse lado do desenvolvimento do produto, da tecnologia, de IA, de soluções que existem no mercado, de como gerenciar, como desenvolver isso. E por outro lado, a gente vai explorar todo o conhecimento técnico do André sobre essas novas tecnologias que surgem no mercado, como o pessoal lá de Encampo consegue implantar, transformar tudo isso, para daí no final de tudo o cliente sentir essa melhoria, sentir essa evolução da gestão de manutenção, das técnicas de manutenção, e vamos por aí. Acho que um tema que a gente pode começar, assim, que até a gente vinha conversando sobre, já batemos esse papo aqui, esse assunto, que é sobre fornecimento e gerenciamento de internet. Uma dúvida que eu tenho assim, é como se gerencia, como se controla a internet que a gente já tem hoje nas fábricas, nas plantas, como a gente pode fazer isso? Hoje o gerenciamento de internet, né, ele parte de um princípio que vai depender da aplicação a ser utilizada naquele determinado projeto, né. Que tem projetos que a gente consegue utilizar a infraestrutura do cliente, e aí acaba sendo essa responsabilidade passando para o nosso cliente, na questão do gerenciamento da internet. Eles são aplicadas as regras e todos os demais itens pertinentes à já política de TI aplicada naquela empresa. E algumas aplicações também vai depender se podem ser usadas internet via satélite ou internet até 3G, 4G. No Brasil ainda, né, está sendo usado e explorado, né, novas tecnologias que nem o LoRa, ou também que nem agora algumas novas tecnologias também, que é a empresa que faz a aplicação ser proprietária daquela frequência, né, daquela linha na Anatel, e fazer basicamente a sua mini rede de 3G, 4G, né? Então, cada caso desses vai ter uma determinada gerenciamento. Mas, no geral, ele passa por uma criação de um sistema de controle, né? Que no nosso caso, a gente utiliza um portal que foi desenvolvido em parceria com o fornecedor, na qual lá cada hardware tem o seu consumo mensurado, né? Que passa de tráfego de dados por aquele chip ou por aquela infraestrutura, e ali são estabelecidos alguns targets, né, para controle, né, do consumo dessa rede. Também é feito alguns controles relativos ao próprio hardware, né, na qual a gente utiliza sistemas de bloqueio para que outros tipos de dispositivos, às vezes não intencionalmente ou até intencionalmente, né, acabam se conectando nessa rede e usufruindo do consumo desses dados. Então, essa rede basicamente é protegida e controlada dessa forma, né, através desse portal, em que vai estar lá a discriminação de cada chip onde está instalado em cada equipamento, cada local, e lá é monitorado esse consumo desses dados. Legal. E falou em satélite, hoje, para produtos voltados à inteligência artificial, existe alguma alteração em tu estar navegando em satélite, ou estar navegando numa antena convencional, ou só o hardware vai se comporta normalmente?
Não tem diferença praticamente nenhuma em relação ao comportamento entre as redes. A única diferença, assim, é mais devido à realidade da nossa infraestrutura brasileira de 3G e 4G, é que no 3G e 4G, dependendo do local, há um problema de quedas constantes de conexão. E isso aí acaba prejudicando um pouco o resultado lá na frente, né, da IA, que vai estar usando esses dados para trabalhar, né? E aí vai ter uma falha, às vezes, daqui a pouco até considerável, né? Que pode impedir da máquina chegar, talvez, num diagnóstico mais preciso. Mas, tendo uma rede de 3G e 4G estável no local, a diferença entre uma rede de satélite 3G e 4G é inexistente. O dado vai ser Vai. computado, não sei se é esse o termo, igualmente... O pacote de dados vai ser enviado e recebido pelo servidor da mesma forma. A internet, na verdade, é um meio, né? Não é um fim. Entendi. E já falando um pouco da parte técnica também, né? Agora falando do Smart Vac, assim, essa dificuldade lá em campo, em contratos, onde tu tá à frente, né, André? Onde tu gerencia isso, de fato é um empecilho muito grande. Tu usa opções de satélite, tu usa a rede convencional. Como que hoje vocês estão trabalhando isso? No nosso projeto, a gente iniciou uma tratativa de tentar uma rede do próprio cliente, né, via internet, intranet, né, e não foi possível nesse projeto, né, então é uma questão corporativa, né, e existem estudos para que isso seja realizado nesse projeto, mas por hora não existe ainda, então a gente teve que tomar o caminho de ter uma 3G, 4G que tem nos atendido. Aí existe aqueles pontos, como o Gilvan falou, que algumas áreas, alguns locais têm uma dificuldade um pouquinho maior de um sinal melhor. Então a gente tem que sempre buscar o melhor ponto para a gente instalar o equipamento para ter o resultado final com qualidade na entrega dos dados que o equipamento está enviando. Mas sim, é uma tremenda dificuldade, porque a gente não pode utilizar a rede do cliente, é uma rede, um local muito grande e retirada, então isso dificulta bastante. Mas tem atendido, né, o 3G, 4G atende, e enxergo que essa questão de proteção, a gente acaba, com esse projeto, utilizando 3G, 4G, essa segurança é muito grande, porque não tem nada que implique na operação do equipamento, nada vai entrar ali e intervir por essa nossa rede, mexer no equipamento enfim, alguma coisa involuntária, né? Alguém de fora tentar entrar, hackear, qualquer coisa desse tipo não vai acontecer. Porque ele até pode acontecer alguma coisa, mas o sistema não intervém no equipamento. E as nossas 3G e 4G, onde a gente pega os sistemas, os equipamentos que tem, a entrega tem sido positiva. Salvo um ou outro local, assim como telefonia, que tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente tem que acabar reposicionando a antena, botando uma antena externa, e aí na parte técnica mesmo. E se tivesse que utilizar parte de um sistema que está com dispositivos inteligentes instalados numa fábrica, numa planta grande, digamos assim, parte com satélite, parte com 3G ou 4G, uma banda convencional, a instalação seria diferente ou isso já viria no próprio hardware embutido? Como é que funcionaria isso? Para o hardware, a diferença não existe. Ele enxerga somente se tem uma porta configurada nele, né, esperando a conexão dele para enviar dados. Então, se tu vai ter lá uma rede mista, né, que é uma rede com satélite, uma rede com 3G, 4G, para ele é indiferente. Ele vai enxergar as duas redes como uma porta de saída e ele vai fazer a comunicação de dados da mesma forma. Mas um ponto ali que o André comentou, né, e isso é interessante falar, que é uma preocupação hoje das pessoas, né, a questão da vulnerabilidade da rede. Que muitas pessoas têm medo, né, que na rede de IoT possa haver algum tipo de invasão e que possa causar algum prejuízo, né. Então, os dispositivos inteligentes, eles são desenhados para que eles não interfiram no funcionamento da máquina. Que isso é uma coisa que nós projetistas, a gente tem que ter esse cuidado de tomar isso. Porque imagina, tu para um sistema de refrigeração de uma planta hoje grande, e isso pode causar um prejuízo enorme, né, para os clientes. Então, uma coisa que a gente toma é que o dispositivo, mesmo que se ele for invadido, que é uma coisa já bem difícil, porque ele é um dispositivo bem fechado, bem protegido,
ele não interfere em nada na máquina. Ele só faz exatamente a extração dos dados e a comunicação deles via internet com o nosso servidor. Já fazendo uma pergunta assim, bem no que tu tá trazendo, isso já seria uma diferenciação para uma automação, por exemplo, o fato dele não Sim, intervir na máquina? Com certeza. A automação, e ela já vem disso, né? A automação, geralmente, ela interfere no processo. Ela liga e desliga equipamentos, abre e fecha válvulas. E se uma automação for invadida, sim, pode haver um prejuízo grave, né, aos equipamentos que são geridos por aquela automação, em que tu pode parar a máquina, tu pode fazer até causar danos mais catastróficos, dependendo de como essa automação é desenhada e o processo ao qual ela está aplicada. O IoT, nesse ponto, ele é diferente, porque o IoT não é uma automação. Ele é uma ferramenta que serve para previsão de falhas, né? Então, ele é uma ferramenta que ele somente coleta dados, ele mede temperaturas, correntes, tensões do equipamento, envia esses dados pela internet e lá no nosso servidor, esses dados são analisados e então é gerado um diagnóstico de falha para a máquina, a qual esse diagnóstico é enviado ao nosso cliente, dizendo assim, em determinados tantos dias haverá uma falha causada por tal item, por exemplo, um vazamento, um compressor trancado. E aí o técnico tem aquele tempo hábil ali de olhar aquela falha e poder corrigir ela antes que ela se torne algo mais grave. Mas ferramentas de automação que existem no mercado hoje, com outras N ferramentas de inteligência artificial, em dado momento, podem se complementar? Não. Podem, mas nesse momento ainda não vinha um movimento pesado no mercado nesse sentido. Até porque a ferramenta de automação ela tem um custo muito elevado. Porque como ela faz justamente isso, ela faz o controle dos equipamentos, ela é uma rede mais robusta, ela é uma rede muito mais complexa, que inclui válvulas, inclui CLPs e controles, e ela geralmente ela trabalha com isso de uma forma bem precisa. E aí, se tu vai inserir uma inteligência artificial nesse meio do caminho para coletar dados, é um pouco complexo. Porque a visão, quando tu faz um sistema de automação, não é coleta de dados, é controle. E isso é diferente de uma coleta de dados para a previsão de falhas. A automação até pode ter algum sensor de temperatura, etc. Vamos pegar, por exemplo, o nosso segmento que é a refrigeração. Uma automação, o que ela faz? Ligar e desligar um chiller e ajustar a temperatura dele, mas ela não monitora a temperatura de óleo do compressor, ela não olha a vibração do compressor, ela não olha N outros pontos que a automação passa por cima, né? Que o IoT pega. O IoT já vai pegar temperaturas, correntes, tensões. Claro que a automação pode pegar isso. Só que também o custo também vai ser mais elevado, né? Que como o dispositivo de automação é feito para esse tipo de controle, o custo dele é muito maior, né? Entendi. E conceitualmente, assim, levando para o lado da mão de obra agora, tu sente isso, essa dificuldade no operacional do pessoal em entender essa diferença de conceito entre IoT, entre automação, e o pessoal está conseguindo enxergar esse avanço da tecnologia no segmento de manutenção? Como é que está na linha de frente isso aí? Eu vejo duas vertentes. Uma é o profissional, né, da linha de frente, né, e outra é o entendimento também do próprio cliente, né, do entender o projeto dele e saber que a automação é uma coisa e a IoT, ou controle, registro de dados, né, antecipar problemas, é outra. Por mais que às vezes a automação te traga dados, né, te traga alguns alertas, algumas coisas que já aconteceram ou estão acontecendo, por exemplo, filtro, né? Filtro sujo. O filtro já está sujo, né? O nosso processo já não é assim. Nosso processo ele vai antecipar. Olha, tem algum alerta aqui que teu filtro pode estar sujo já. Tem que ir lá dar uma olhada. Por outros indicadores, por outros números. E os profissionais, os executantes, têm essa virada de chave, né? Nem todos têm o domínio do IoT, mas eles têm um conhecimento de automação, que é o que facilita para a mão de obra, e isso facilita para o nosso projeto, para os nossos projetos, né? Então, sim, é perceptível que o conhecimento do técnico está em evolução nessa questão e fazer o cliente entender toda essa questão também, que o nosso projeto não é uma automação, né? Está longe de ser uma automação. Ele é muito melhor que uma automação se a gente for olhar. Mas pode ter os dois juntos? Pode, porque eu posso querer desligar e ligar a máquina por um sistema e ter o controle
de falhas, enfim, preditiva, né, por aqui, pelo nosso sistema. Então, eu posso brilhar com os dois no equipamento. Eu diria que eles se complementam, né? Que a automação, tu faz o controle e o IoT, tu faz a previsão da falha, né? Que a automação, nesse ponto, ela seria reativa, né? Ela até pode exibir algum alarme, mas é geralmente depois do que já aconteceu. Enquanto que o IoT, ele procura geralmente prever com dias, semanas e até meses de antecedência, né? No caso de um chiller, por exemplo, alarmou porque levou a temperatura da água. Né? Pode ter algum alerta aí no intermédio, aí que desarmou o circuito X lá por temperatura, né? Mas em algum momento ele vai chegar na temperatura elevada. Né? Nós vai antecipar muito isso, em dias, não é em horas, tipo uma automação em horas. Que vai e a gente vinha vindo para cá, eu e o André estavam no carro e a gente usamos um exemplo aí de uma experiência que a gente teve no passado em viagem, de fazer check-in, que a gente tinha que ir até o aeroporto fazer o check-in lá para tentar antecipar um voo, né? Que hoje tu faz no celular, tu consegue muito rápido já saber, vou conseguir antecipar, não vou. E os equipamentos, de certo modo, também já estão vindo com uma tecnologia embarcada muito grande lá da fábrica, que eu acho que ajudou na questão do desenvolvimento do IoT, em aplicar isso hoje, né? O IoT hoje é uma realidade, né? É inegável. Eu pego um exemplo que eu tive na minha família de um parente meu que foi no cardiologista e ele saiu de lá já com um bracelete monitorando ele. E isso mandava em tempo real para o cardiologista. Foi identificado um problema cardíaco nele. Na outra semana ele já estava numa mesa de operação sendo operado. Então, uma coisa que isso é impensável se tu voltar a 10, 15 anos atrás. Muito que rápido, é a tecnologia fazer um exame em tempo real, 24/7 de uma pessoa, e isso já enviar diretamente para o teu médico. O SmartVac, eu diria que hoje que é uma coisa que é nesse mesmo sentido, né? É o mesmo tipo de ferramenta. É uma ferramenta para diagnóstico em tempo real. É um equipamento que vai ficar lá 24/7 monitorando o equipamento, e ele vai conseguir trazer esses dados para o médico, né, que seria o técnico e o responsável pela manutenção, para ele, então, poder tomar uma ação e corrigir o problema antes que se agrave. O que eu acho interessante nessa linha de evolução de produto é bem isso que o Guilherme trouxe, né? Isso nós estamos falando de 10, 12, 14 anos atrás e muita coisa se passou na questão de fazer um check-in, né? Sim. Tu criou hoje, o nosso produto nasceu, né? Enfim, tá crescendo, mas ele nunca está pronto, né? É a legítima tecnologia que nunca fica pronta, porque tu aplica, aí vem uma melhoria, uma necessidade que o próprio cliente, o meio, os técnicos acabam te trazendo demandas e melhorias, né? Que tu tem que aplicar, tu tem que evoluir no teu produto. É software, é hardware, enfim. O produto está em constante evolução. Isso que é o mágico do negócio. Facilitar a instalação, facilitar, pegar sinal, enfim, é a evolução. A evolução do produto. Pegando até um exemplo disso que tu comentou agora. Por exemplo, a gente tem um número X de técnicos, de mecânicos que passam na máquina. E, em contrapartida, o cliente tem um número X, Y de operadores que estão lá também numa sala de controle, analisando aquilo, que vão trazer uma visão que hoje não tem, sei lá, tal dado na minha tela aqui. Faz sentido desenvolver e colocar aqui. Vai falar com o técnico, vai falar contigo, que vai levar para o Juvan, que vão ter que começar tudo de novo para ver se aquilo vai fazer sentido, vai dar para confrontar com algum outro dado. Isso é a maturidade do produto. E às vezes até a evolução tecnológica, né? Que há um tempo atrás, para tu fazer uma análise preventiva, né? Preditiva, na verdade, de análise de vibração, tu tinha que contratar um técnico que ia lá em campo com o sensorzinho, colocava no equipamento, fazia a medição, aí ele ia para casa, sentava lá na frente do computador, me fazia um laudo e ele te entregava esse laudo. Hoje, na indústria, a realidade já de tu ter um sensor lá 24/7 conectado na tua máquina, medindo a vibração e emitindo 24 horas por dia uma estimativa já do estado do rolamento daquela máquina. Então, a medição de vibração já mudou muito. E isso aí já é uma alteração de tecnologia. E essa alteração teve que ser criado um dispositivo, um hardware que comporte isso, né? Tanto daí as facilidades de instalação. Antigamente, como o João está trazendo, né? Era um profissional com uma maleta, com vários sensores, era cabinho. Hoje em dia é tudo sem fio. Tu vai botar os equipamentos, é sem fio. É a evolução. O nosso produto, o primeiro, tinha fio. Hoje já é sem fio, né?
Então, a facilidade, a tecnologia vai permitindo. Antes, tu tinha um equipamento de 25 centímetros de uma caixinha. Hoje, não. Hoje é um sensor de alarme de uma porta de uma casa. Né? Hoje em dia, a facilidade que tem para tu ter tecnologia em casa, por exemplo, é a mesma que a gente acaba tendo, nos auxiliando, nos trazendo aquele momento assim, de sai do teu conforto, porque a tecnologia está cada dia passando mais. Sim. E aproveitando esse avanço da tecnologia, vou voltar na questão da mão de obra, do pessoal, até porque vocês falaram também aí em tempo antigo, tá com maleta, tá com tudo. Como que os técnicos lá na linha de frente hoje estão enxergando toda essa evolução? Não falando só de IoT, mas de ferramental, do dia a dia, de soluções, de alternativas que estão usando hoje aí na manutenção. Na prática, muda um pouco até a forma que tu vai passar o chamado, né? Por exemplo, abriu lá, a gente recebeu um possível alerta, né? Enfim, antecipado de algum problema. Quando a gente passa, os técnicos já ficam assim naquela, será que é verdade? Será que não é verdade? E aí a caixa de ferramentas já é a última coisa que ele vai utilizar. Ele vai utilizar, o primeiro é o contato, né, no equipamento, verificar se realmente o que está sendo exposto no recado, no alerta, faz sentido, né? A temperatura de descarga do equipamento X está mais alta ou está mais baixa lá. Não, o cara primeiro vai olhar ver se o sensor não caiu, né? Porque o técnico, ele não quer acreditar que aquela tecnologia ali vai realmente dar certo, né? E geralmente está certo, né? Ainda mais no segmento do ar-condicionado, penso eu, o técnico chegar e a primeira coisa ser ele olhar se o sensor está bem posicionado ou não está. Há anos atrás aí era impensado, né? Não tinha, né? Ele ia ter que analisar toda a máquina, já tinha que levar multímetro, levar manifold, levar uma caixa inteira. E isso facilita, ele vai deixar esses componentes para um segundo momento e ele vai para frente de trabalho com conhecimento técnico dele. Avaliar, ver o que precisa realmente e se realmente aquilo é um verdadeiro, uma verdade, né? Uma informação verdadeira, ou se é um falso verdadeiro, né? Mas é bacana. E falando em falso verdadeiro ou, enfim, um dado real mesmo, como que o cliente pode estar enxergando isso hoje? Como que ele tem acesso a essa informação lá? É tempo real? É o dado que está lá no sensor que caiu, não caiu? Ele tem que sinalizar alguma coisa? Não? O sistema vai sozinho? Como que tem funcionado essa mecânica? Da parte do sistema, hoje ele gera, né, um alerta toda vez que ele encontra uma incongruência nos dados, né? Ele gera um alerta numa tendência de alguma coisa que está saindo fora ou de algum sensor que saiu fora rapidamente. Ele gera um alerta online em tempo real. E os dados coletados pelo sensor também são dados em tempo reais. Então, se ele abrir lá uma tela de qualquer equipamento, ele vai estar vendo lá as temperaturas, as correntes, as tensões daquele equipamento medidas naquele exato minuto. Então, é tudo em tempo real mesmo. Aí, na parte lá do André, né, aí como é que chega isso no cliente através de alertas, através de e-mails, aí cada cliente tem a sua preferência, né? No meu caso, no meu projeto, a gestão ainda está comigo, né? Eles recebem tudo, mas as tomadas de ações são nossas, né? E já teve casos, como a gente já comentou aqui, de positivos, né? Que a gente interviu antes do equipamento ter uma falha mais grave e fomos para uma parada programada, em vez de ser uma parada não planejada, né? E isso tudo é um resultado, tudo isso é positivo. Eles enxergam positivamente isso, né? E realmente antecipa e auxilia bastante para a tomada de decisão de urgência ou não urgência, para se planejar realmente. Que se for pensar numa parada não programada ou não planejada dentro de um segmento industrial, o nível de envolvimento que isso gera, que isso envolve pessoas, é muito grande, né? Então, a partir do momento que uma solução de IA ou de IoT, podemos chamar do que for, sai na frente, automaticamente todo mundo já vê a vantagem daquilo, digamos assim, né? Esse ponto é extremamente positivo do sistema, que quando tu quebra um planejamento, que tu entra com uma corretiva não planejada, tu acaba colocando as tuas equipes num momento de decisões que não estavam planejadas. E isso tu traz para o lado de SSMA, né, de segurança do pessoal, se torna grave.
porque teu planejamento vai ter que acontecer, mas em tempo muito rápido, para te tomar as ações, para ir lá e executar aquela atividade não planejada. E aí tu quebra teu planejamento para que isso ocorra. E aí, lógico que atividades críticas tende a não ter problema, mas tu coloca as pessoas em um risco não desnecessário. Quando a gente tem algo que vai para o lado do planejado e tu não quebra planejamento, o SSMA agradece, o SSMA vai ser mais entregue, tu não vai ter problema, porque está tudo dentro do planejamento. Cheguei lá, o sistema me disse que o equipamento pode falhar daqui 7 dias. Fui lá, é verdade, a informação é verídica. Temos que intervir no equipamento, mas ela segura até 2, 3 dias que eu vou ter uma janela de manutenção. Isso é importante, que eu consigo trabalhar numa manutenção corretiva planejada. Eu deixo de estar trabalhando no exato momento, ali ter que parar tudo, quebra de planejamento. Quando tu tem o fato, né, a máquina parou, tu consegue medir o que ela acessou de produção daquele momento para frente. Agora, tudo que ficou aqui para trás, tu quebrou o planejamento. Tu não quebrou só o teu. Não. Tu quebrou do planejador, do operador, do engenheiro, do SSMA. Um apoio. Um apoio de carga e por aí vai. E que todo mundo teve que quebrar essa cadeia. O cara que estava planejado para levar alguma coisa para algum lugar já não vai ter que estar ali contigo. E tu aumenta demais os riscos, entendeu? Esse é o ponto que é crucial do sistema. Ele é extremamente auxilia na questão de segurança. Ele é muito positivo quanto a isso. A gente comentou aqui no outro podcast, um equipamento que tu ia 4 vezes num dia, tu não precisa mais ir, tu não vai nenhuma vez. O equipamento está lá, ele já está 24 horas, que nem diz o Divan, 24 horas por 7 dias por semana. E aí, te mandando dados estatísticos ali de tudo que pode acontecer ou não. Se não tem problema, o equipamento vai estar funcionando perfeitamente, quietinho. E aí a gente começa a ter a dúvida do se manter, não acreditar, né? Não, vamos dar uma passada para ver se está tudo ok realmente. Se está funcionando mesmo. Ver se não faltou energia lá e tal. Mas não, se parar o equipamento, alguém vai ver. Porque isso aí também faz parte da maturidade do produto, né? Isso é certificação. Mas SSMA é fantástico. A ferramenta para SSMA é fantástica. Não tem. Tu tira a exposição das pessoas, né? Da frente de atividade. Sim. E falando até, seguindo na linha do planejamento, assim, hoje, quando tu vai fazer um planejamento mensal, por exemplo, no teu sistema de gestão, não sei se essas ordens já estão excluídas porque já tem um monitoramento. Como é que funciona esse dia a dia dessa, não vou chamar de interferência, mas desse conjunto de ações de uma ferramenta que possui inteligência artificial com a tua rotina lá do teu plano de 52 semanas? O plano ele roda, né? Ele roda ainda porque tem algumas atividades do projeto que a gente ainda tem que permanecer executando, né? Mas a ideia é que, com o projeto pronto, a gente deixe de executar o plano, né? Então, se o sistema nos alertar, a gente vai lá, vai fazer a certificação e entra daí para avaliar qual foi os problemas ou o que vai acontecer daquela falha, possível falha, né? Mas hoje os planos são gerados ainda, né? E se vai lá, se certifica que está tudo ok ou não. Mas o projeto é para não ter esse envolvimento mais. As ordens vão ser modificadas, as rotinas, né? Porque é um preenchimento quase que automático, porque os dados já estão todos ali, né? Mas hoje a gente ainda executa. Mas então imagina, penso assim, que o que vai acontecer, né? Tu vai ter uma boa parte do teu grupo trabalhando em melhorias de processo. Porque hoje, se nós for pegar a parque industrial no Brasil, de um modo geral, a gente sabe que tem muito equipamento que não está com essa tecnologia, estou falando de tecnologia simples, assim, do que já desenvolveu aí nos últimos anos para equipamento. Então, tu ter esse pessoal, acredito que vai ter um ganho assim de disponibilidade maior ainda, né? Tem a tendência de melhorar. Atualizações de projeto, né? Na realidade, tu tem um equipamento obsoleto, substituições. Esses são os pontos de melhoria assim, que a gente entende que tem muita oportunidade, sim. Que a máquina está operacional, mas precisa ser atualizada, enfim, trocar o equipamento, algo com performance
de operação melhora, assim por diante. Mas sim, esse é o ponto que a ferramenta tem que entregar. Que isso é até uma coisa hoje que o IoT consegue trazer, né? Que ele consegue entender, por exemplo, num parque de máquinas enorme, ele consegue fazer essa comparação entre diferentes máquinas, às vezes que são do mesmo modelo, né? Mas que estão instaladas em locais diferentes, com diferentes idades, né? E ela consegue, então, fazer esse paralelo e ver quais as máquinas que estão entregando e quais as que já não têm mais a mesma eficiência, né? E aí, através desse trabalho de eficiência energética, a gente consegue, daqui a pouco, apontar máquinas que podem ser substituídas e trazer um rendimento maior, né, em referência ao consumo elétrico. Que isso até é um item, né, que a gente está botando já para o desenvolvimento desse ano, que é justamente isso, fazer essa tabela, né, de eficiência energética para ter essa entrega para o cliente. De fazer essa comparação da máquina, né, da saúde dela, e dizer assim, ó, essa máquina aqui, ela já está no final de vida útil, né, daqui a pouco um retrofit para ela é mais adequado, né, para ela voltar a entregar, né, uma taxa boa de eficiência, ou daqui a pouco até a substituição dela para um modelo mais novo e mais eficiente que vai trazer e agregar, né, para o nosso cliente final. Mas aí tu chega lá através de um compilado de informações que estão monitoradas numa máquina lá no Nordeste e com uma máquina que está aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não, é que está o segredo da coisa, né? A refrigeração, ela é um universo enorme, que as pessoas às vezes não têm noção. Que a máquina de refrigeração, ela tem comportamentos diferentes ao longo do ano, devido às estações. Dependendo da temperatura externa, ela vai estar se comportando de um jeito. Ao longo do dia, ela se comporta de formas diferentes. E uma máquina que está no Nordeste é diferente de uma máquina que está no Sul, porque as temperaturas e o comportamento do clima é diferente nesses dois estados. Então, o que a IA faz é comparar máquinas de acordo com a região que ela está instalada. Às vezes, numa mesma planta grande, que nem algumas plantas que nós temos aí, 800, 1.600 equipamentos, sempre vai ter máquinas repetidas, porque essas máquinas são compradas em lote. E aí tu vai estar acompanhando máquinas ali, de mesmo modelo, mesma marca, e tu consegue ter esse paralelo. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem precisa ser do mesmo modelo, mesma marca, mas ser do mesmo tipo de equipamento, com a mesma capacidade, tu consegue ter esse comparativo de entrega, né? Porque no final o que interessa é a entrega. Quantos quilowatts eu estou consumindo e quantos TRs eu estou entregando. Então, é esse cálculo que é o que importa no final. Então, se tu tem uma máquina ali, daqui a pouco até a própria máquina, a gente tem essa comparação, né? A própria máquina, no ano passado, ela estava consumindo X quilowatts e entregando Y TRs. Esse ano ela já não está tendo mais essa mesma taxa. O que aconteceu com essa máquina? Então, a gente consegue fazer um estudo em cima disso e ter essa entrega, né? Isso aí é importante, né? Que, na verdade, tu está antecipando para o cliente os equipamentos que tu vai ter que trocar, né? Exatamente. E vai chegar no mesmo ponto que nós estávamos debatendo antes. Tu vai ter uma manutenção planejada, tu vai sair daquela, porque se o equipamento vem, com o passar do tempo, deixando de performar, é sinal que alguma coisa vai quebrar lá na frente. Tá vendo que a gente já está numa outra área, né? O cara consegue se planejar, o cliente consegue se planejar, até na questão financeira de quanto que ele vai precisar e os equipamentos que ele tem que trocar. Olha, esse aqui eu não preciso trocar agora, mas a algum momento eu vou ter que trocar. Esse aqui eu vou ter que pedir verba para comprar ele. Então, isso tu começa a te planejar lá na parte financeira da tua gestão de manutenção. Que, olha o quanto uma coisa vai puxando a outra, não adianta, é bem, bem legal. E não sei, assim, quanto tempo se iniciou tudo isso, ou a máquina vir de fábrica com uma informação dessa para o que a gente está agora, né? Isso é muito rápido e vai ser assim até quando? Até onde vai? Isso que tu está trazendo, a máquina, olhando projetos, né, Gilvan? A máquina foi calculada para um projeto X inicial, trabalhando 36 graus, né, área externa, para ligar e desligar 8 horas por dia para um escritório, vamos pegar um split de 5 TR. Aí tu bota num regime diferente desse, que ela vai funcionar 24 horas por dia, numa temperatura que nem a gente anda tendo aí, de 40 graus, né? Está completamente fora do escopo de projeto do equipamento. Não desliga num ambiente que não tenha, que ela não atende a carga térmica, né? Ou ela está no limite da sua carga térmica. E a máquina vai se saturar, ela foi fabricada para durar 5 anos, não vai durar 5. Num regime desse, ela vai durar 3. Mas durou 5. Né? Daí a gente tem que ir analisando máquina por máquina.
mas o sistema vai nos dizer, vai nos apontar, olha, essa máquina já está com uma depreciação muito antecipada, muito menor, né? Isso que tu falou agora, isso é uma verdade. A gente já pegou erros de projeto com IoT. A gente já pegou uma máquina que estava instalada num ambiente que ela estava super dimensionada. Não sabemos a origem desse projeto, o que levou o projetista a fazer isso, mas a máquina estava trabalhando de uma forma que ela estava desligando e ligando muito rápido, né? E as máquinas de refrigeração, elas têm um ciclo pré-determinado pelo fabricante. Que, o compressor só pode ciclar 60 vezes por hora, ou só pode ciclar 30 vezes por hora. E aquela máquina, ela estava ligando e desligando muito rápido, acima da capacidade recomendada pelo fabricante. Aí nós avisamos o nosso cliente, essa máquina, se ela tiver um histórico de quebra de compressores alto, é porque ela está numa condição desfavorável. Só que ninguém tinha percebido ainda, porque ninguém fica contando o número de vezes que o compressor fica ligando e desligando, né, ao longo do dia, né? E isso, daí o IoT consegue fazer. O IoT conta isso hoje. Ele conta quantas vezes a tua máquina ligou e desligou. Aí até para uma análise. Às vezes uma máquina subdimensionada, ela vai fazer o oposto. Ela não vai desligar nunca. O IoT também vai perceber isso. Esse ciclo desse compressor aqui está muito alto. Essa máquina não está desligando. O que está acontecendo? Que aí a gente pegou até um caso numa subestação que alguém tinha esquecido a porta aberta da subestação lá no Rio de Janeiro. A máquina estava jogando ar frio para a rua e a máquina não desligava nunca. E a subestação com temperatura lá em cima. E aí a gente avisou o cliente, no meio da tua planta tem uma subestação lá que não tá legal. Ele foi lá, minha porta estava aberta, alguém esqueceu aberta. Aí resolveu o problema. Uma porta aberta. E é uma evolução do produto também. É a evolução do produto, porque é um consumo energético desnecessário, né? Que o cara estava tendo para climatizar um ar que estava sendo jogado fora e uma subestação que é um ponto crucial para o processo dele, né? Uma subestação para um segmento todo da produção dele que vai parar junto. Isso é bacana, né? Se tu tem, um exemplo, 3 equipamentos no ambiente e aí tu bota a nossa tecnologia em um dos equipamentos. Existe um histórico de operação desses 3 equipamentos nesse ambiente, mas tu só está cuidando de um com a nossa tecnologia. Quando tu tem alguma alteração no teu equipamento que tu tem a IoT, pode ser que o problema não seja nele, porque o comportamento do ambiente mudou e afeta ele, porque ou ele vai aumentar a operação dele, ou aquelas temperaturas de dentro vão te entregar, arrebentou uma correia, enfim, o que for. O condensador de outra máquina sujou, o rendimento daquela tua que tu está monitorando vai mudar. Ela vai ser afetada. E aí tu pega problema em outras coisas, em outros equipamentos que tu nem está monitorando. Por uma variação por no uma variação equipamento do que tá lado. monitorado. Isso aí. Nem foi o teu que tu está monitorando que está sendo com problema. Ele teve alteração do lado, por exemplo. Então, Sim, isso a gente for falar assim para equipamento grande, robusto, de grande porte, é uma baita de uma análise, um baita de um avanço, né? A vibração em equipamentos de grande porte deu algum ponto fora de vibração, pode olhar que tem alguma coisa que está fora do normal. Ou é uma carga de fluido, ou é um ciclo de liga e desliga do equipamento. Vibração por carga de fluido. Isso aí, a gente pegou isso lá com o André. Por incrível que pareça, a máquina de refrigeração, ela não é um processo que nem às vezes tem na indústria, que é só um motor elétrico que toca uma esteira, né? A máquina de refrigeração, ela tem fluido refrigerante, às vezes 300, 400 quilos circulando dentro dela. É uma carga considerável de peso, né? De volume, fluido refrigerante, de volume. Aí tu tem a condensação disso tudo, tem um monte de ventilador ligado para condensação, às vezes água circulando com bombas e etc. E tudo isso é um conjunto que emite uma determinada vibração. E se uma máquina tá com pouca carga de fluido, ela altera a vibração. Isso a gente monitorou e a gente viu que era real. Eu acho que isso resume bem o maior desafio do desenvolvimento de IoT no HVAC foi esse. Fazer alguma coisa que até então ninguém tinha feito. Ninguém tinha parado ainda para monitorar uma planta industrial em tempo real e visto como é que ela se comporta, né? Exclusivamente no Exclusivamente no HVAC. E a gente fez isso e a gente começou a se deparar com muitas coisas que não estavam no livro nenhum, cara. Tu não achava nenhum livro técnico isso, que tu diminuindo a carga do fluido refrigerante altera a vibração do compressor da máquina. E altera. Eu sempre escutei falar que se a máquina tá com baixo fluido ia congelar. Isso é verdade. Ia congelar. Mas que ia vibrar, não. Até certo ponto é verdade, ela vai congelar. Mas é fantástico. Ou pega um selfie, né? A gente botou o equipamento, está analisando. E tem uma constante vibração, o equipamento standard funcionando. Aquela vibração é aquela ali.
Aí começou a ter alteração na vibração, pode ir lá, vai ter algum probleminha. Pela variação da vibração, ele vai te dar problema, tu enxerga, vai achar correia com problema, tu vai achar carga de fluido não conforme, até filtro sujo, porque aumenta a questão de resistência do ar no equipamento, começa Pressão a vibrar. negativa. E tu vê, ó, a correia é um dispositivo totalmente mecânico que provavelmente vai estar longe do compressor, que vai estar sendo monitorada a vibração ali e vai pegar ainda Pega assim. antes de dar algum problema. Antes da prescrição de propriamente dita lá de uma possível falha de correia e tal. Vai pegar antes, pela vibração vai pegar. E tu vê, uma correia, o investimento numa correia é baixíssimo, né? Mas uma correia é capaz de parar um equipamento. Para e causa, dependendo do equipamento, causa quebra severa. E aí causa danos no compressor que custa bem mais do que uma correia. É por isso que existem os planos ainda e aqueles pontos que tu me perguntou, a gente ainda não largou, né, para manter essas A gente análises está maturando o produto, né? Confrontando todos esses dados até para ensinar ela também, né? Ensinar o produto, né? Mas é muito legal essa parte de monitoramento. Tu pega outros problemas em sistemas que são interligados, que tu enxerga, opa, esse aqui está apresentando problema no equipamento A, mas não é o A que está com problema, tu vai ver é o B que está com problema e está repercutindo no A. E é muito fácil isso. Isso é um dado, isso é uma informação assim que poucas vezes alguém vai parar para pensar sobre isso, né? Porque se tu pensa, não, tô com 3 máquinas lá e a temperatura tá subindo. Parou tudo. Às vezes não, é uma máquina que está interferindo no funcionamento todo das outras. E tu sabe que às vezes não subiu a temperatura. Não subiu ainda. Porque tu está num ambiente tão grande, com 3, 4 equipamentos, que um não vai fazer falta no ambiente. Mas, entretanto, na análise da IoT lá, o teu já está afetando, porque o teu já aumentou a corrente, porque aquele cara já mudou a condição. Ele está trabalhando mais, e o SmartVac coletando esse... É certo que alguma coisa saiu do normal. Porque se tu tem uma constante, aquela constante passa e eleva o nível, saiu da constante, algo está errado, algo está fora do normal. E voltando ao que vocês comentaram antes, então, por um sistema de ar-condicionado, de climatização, é ruim estar subestimado e ruim estar superestimado também. Sim, superestimado, tu acaba tendo uma possível quebra, né, dos componentes mecânicos que não foram feitos para aquela condição, e o subestimado também, que aí tu vai ter um consumo energético maior que uma máquina que não vai desligar muito. E o SmartVac vai te dar esse diagnóstico. Vai te dar esse diagnóstico. Aí não vai te antecipar, ele vai te dizer, olha, o equipamento está desligando. Ou vai dizer, ó, tá desligando muitas vezes em um período muito curto. Ele vai sinalizar. A tecnologia ela tá avançando cada vez mais. E isso não, abrindo o leque, né, não é só HVAC, é tudo, né? É na nossa casa, que os splits já estão vindo smart, geladeira tá vindo smart, tudo hoje em dia tá vindo nessa questão do IoT, né? De ter a internet das coisas, né? E o próximo passo, além do nosso relógio, né? Que nem tu tá usando aí, vai ser as roupas, vai ser os nossos utensílios domésticos, tudo isso vai estar conectado numa grande rede com pequenos nódulos, né, de IA que vão estar controlando isso e emitindo diagnósticos o tempo todo. Tu vai usar uma roupa que vai medir lá o teu suor, as propriedades químicas do teu suor, e vai dizer assim, procura um médico que está com tal coisa. E isso vai ser uma realidade em pouquíssimo tempo, não é muito longe. Toma mais água porque tu queimou mais água do que tu ingeriu, então isso aí é normal. E isso na indústria começou na indústria agora, né? E vai se alastrar, não só no HVAC, né? A gente já vê realidades em outros segmentos da indústria também que já estão hoje trazendo essa questão da IoT bem pesada. Eu sei que é fantástico. O negócio é uma ferramenta muito bacana. Não, e nem o João tá falando aí, para todos os lados, né? A gente está falando exclusivamente, falamos até em vibração, que não é algo tão explorado assim também no nosso segmento, numa ferramenta de IoT que está sendo desenvolvida. Olha quantas coisas vocês trouxeram aí, que a vibração que é impactada por uma correia, por uma máquina está congelando, que se nós fôssemos pegar aí há anos atrás, era impensável. Se chegasse um técnico e falasse para um engenheiro, não, essa máquina tá vibrando porque está com baixo fluido. Talvez não fosse uma informação assim
tão comum, um diagnóstico tão comum de ser dado, né? Mas é um dado preciso, né? Ela está lá com o sensor alocado no equipamento, né? 24 horas por dia, com todos os seus eixos, X, Y, Z, enfim. E ela está analisando. E ela existe um padrão. O padrão é aquele ali. Fugiu do padrão, algo está errado. Então, ou vai antecipar, ela vai te dizer, olha, aumentou a vibração, e ainda tu enxerga até o ponto quando entra o compressor e sai o compressor, que aumenta a vibração e diminui a vibração, né? E isso, consequentemente, pensando, acaba transformando em conhecimento técnico para as equipes que estão em campo, né? Que isso é uma coisa que a gente às vezes até se depara hoje em dia, né? Nas equipes técnicas, essa resistência ao IoT. Que medo que vai perder o emprego, que a IA vai substituir ela e tal, e eu costumo tranquilizar eles, né? Cara, a IA ela não é um monstro, ela não é o exterminador do futuro que vai dominar a humanidade. Ela é uma ferramenta inteligente, mas ela não é tão inteligente assim. A gente depende do técnico para fazer essa análise lá no final, na ponta, fazer a substituição do equipamento. Ela, na verdade, é uma ferramenta para auxiliar ele. Que quantas vezes a gente não se depara com parou uma máquina, aí até o técnico tem que ir lá, se deslocar, abrir uma permissão de trabalho, fazer uma OST, chegar no equipamento, ver o que aconteceu com o equipamento, aí lá voltar no canteiro, buscar a ferramenta, aí voltar para o local, executar a atividade para o equipamento voltar a funcionar. E o técnico não entende que com a IA ele já vai direcionado, a IA vai apontar, cara, é um vazamento, tu já vai com ferramenta de vazamento, tu chega lá já sabendo o que é, o que tu vai olhar e já vai atuar. Na verdade, não é para tirar o emprego dele, é para agilizar o emprego dele, para facilitar a vida dele nessas eventuais ocorrências, né? Porque as rotinas de manutenção, de limpeza, de troca de peças programadas, isso vai continuar, que é vamos dizer assim, 80% do nosso trabalho hoje, né? Isso vai continuar acontecendo. Na verdade, que a gente vai fazer isso de uma forma programada e planejada. Não vai ser mais na correria que parou, nós temos que ir lá fazer correndo. Ele vai te auxiliar no diagnóstico, né? E para ter o diagnóstico certo, e a gente está sempre ensinando, é que nem criança, né? Ela está sempre aprendendo. E equipamento, todo dia tem um problema novo, ou um repetitivo, enfim, mas sempre tem um problema novo. Então, o técnico vai lá. Ela disse, olha, tem algum problema lá, X problema. Foi lá, não é. Opa, vamos ensinar ela. Não era esse problema. Isso não é um problema. Alguém teve que ensinar. Daí foi lá o técnico. Não, realmente teve esse problema. Realmente é um problema. A partir daqui, todo cenário que for igual a esse é um problema. Só que ele está ajudando a ensinar esse filho, essa criança. Essa criança está evoluindo com o apoio técnico dele. E em contrapartida, depois que aprendeu, quantos diagnósticos uma ferramenta de como o SmartVac vai dar que o técnico não tinha pensado. Então, e ele vai acabar aprendendo aquilo. Ele já sabe que quando acontecer, é tal coisa, porque já aconteceu deu. Lá, já recebi esse diagnóstico do SmartVac. Então, é um contraponto também, né? É um ponto positivo, que ele já e auxilia demais, né? O técnico indo com o tiro certeiro para ser ativo, né? Não ser reativo, ele vai para matar a charada, ele já sabe o que é. E realmente, antecipando, diminui demais o estresse na questão de ferramental, busca aquilo, pega isso, né? Ele já vai sabendo, ele já vai levar um fluido, ele já vai levar uma possível correia, isso o sistema já vai antecipar para ele já vai com a mão prontinha, já vai direto para atacar o problema. Bom, senhores, acho que a gente acaba encaminhando pro final do nosso episódio. Acho que a gente tem assunto para mais alguns aí, porque a gente falou de conceitos assim bem segmentados, mas se a gente quiser explorar isso para outros lados, a gente vai longe. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, de estar aqui com a gente nesse episódio. Para quem está nos assistindo, não deixe de nos seguir no LinkedIn, YouTube, Instagram, segue aí a gente para estar recebendo o nosso material, o nosso conteúdo. E muito obrigado.